Olá, aqui é a Helga. Hoje são 19 de outubro de 2019. Segunda semana do Sínodo, último dia da segunda semana do Sínodo. Eu vou ler esse artigo da Infocatólica, publicado ontem, dia 18, que diz o seguinte: o cardeal Brandmüller crê que podemos estar nos tempos escatológicos profetizados no Novo Testamento. Volta a criticar o que ocorre no Sínodo para a Amazônia. Na nova declaração sobre o Sínodo da Amazônia, que se celebra em Roma, o cardeal Walter Brandmüller advertiu contra a substituição da fé católica por uma religião panteísta natural do homem. Com relação ao documento de trabalho do Sínodo da Amazônia, Instrumentum Laboris, o cardeal alemão deixa claro que essencialmente está eclipsando todos os documentos magistrais da Igreja desde o Concílio Vaticano II em adiante, e se baseia quase exclusivamente nas citações da 5ª Conferência Geral do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, CELAM, celebrada em Aparecida em 2007. Aparecida, Brasil, em 2007. O purpurado, o cardeal, denuncia uma ruptura espetacular com a tradição dogmaticamente vinculante. Depois de explicar a natureza da fé católica como uma religião baseada na revelação de Deus ao homem, Brandmüller assinala que surge a aterradora pergunta de se os protagonistas deste sínodo não estão mais preocupados pela tentativa de substituir em segredo a religião como a resposta do homem ao chamado de seu Criador por uma religião panteísta natural do homem, isto é, por uma nova variante do modernismo de princípios do século XX. E o prelado alemão apela às advertências da Sagrada Escritura sobre o fim dos tempos, dizendo: é difícil não pensar nos textos escatológicos do Novo Testamento. O cardeal, reconhecido especialista na história da Igreja e um dos 4 que fizeram ao Papa perguntas sobre o capítulo 8 da Amoris Laetitia, encíclica, recalca que é Jesus Cristo quem traz a revelação final, a qual pode se encontrar na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição transmitida pela comunidade de discípulos eleitos por Jesus Cristo, da qual cresceu a Igreja. Tudo isso sucedeu de uma vez por todas e é universalmente válido com respeito ao espaço e ao tempo. Nesse sentido, a ideia de uma igreja amazônica não é católica. O purpurado alemão diz: mas isso implica, com respeito ao nosso problema concreto do Sínodo do Amazonas, que os fatos descritos anteriormente excluem um conceito de religião que tem algum tipo de limites geográficos ou temporais. Mas uma igreja amazônica é teologicamente impensável. É a igreja una, santa, católica e apostólica, e portanto romana, a quem se há confiado a transmissão do Evangelho e a transmissão da graça de Cristo a todos os povos de todos os tempos, e a quem se lhe confia a luz e a força do Espírito de Deus, prometido para o cumprimento dessa missão. Brandmüller também observa o fato de que este plano seja, por assim dizê-lo, posto em ação de maneira encoberta, isto é, de maneira oculta e secreta, é ainda mais inquietante. Entretanto, o método praticado aqui segue o modelo de Amoris Laetitia, onde a tentativa de cancelar a doutrina da Igreja encontra-se na já discutida nota ao pé da página 351. O prelado alemão finaliza sua declaração com um chamado aos padres sinodais e ao próprio Papa Francisco. Agora depende dos bispos reunidos no Sínodo da Amazônia e, finalmente, depende do Papa Francisco que possa suceder tal ruptura com a tradição constitutiva da Igreja, apesar das inevitáveis e dramáticas consequências. E esse é todo o artigo, ao qual não acrescentarei nenhum comentário, porque vejo desnecessário. Assim o vídeo fica curto e fácil de compartilhar. Nada mais pelo momento, até o próximo vídeo. Obrigada por estar aí.